pessoal, eu sou a Mira Medeiros, sou médica, professora de Anatomia Humana da Universidade Federal da Paraíba. Agradeço mais uma vez ao professor André Oliveira pelo convite para participar do seu canal Educação e Anatomia. Hoje abordaremos um tema extremamente relevante na área clínica e anatômica, que é o estudo do mediastino. Por se tratar de um assunto extenso, nós dividiremos esse assunto em partes e nesse vídeo inicial nós falaremos sobre o mediastino anterior, o mediastino médio e o mediastino superior. Vamos lá! Olá, hoje vamos estudar o tórax e a cavidade torácica, com ênfase na região do mediastino. Então nós estamos diante de uma peça de tórax, onde nós podemos observar que foi retirada toda a parte de membros, foi seccionado o abdômen, seccionada a parte de cabeça, e nós observamos a parede torácica, onde já foi retirada a pele e o tecido subcutâneo, e nós identificamos já o plano muscular. Nessa visão nós temos o músculo peitoral maior, nessa região peitoral. Profundamente ao músculo peitoral maior nós vamos encontrar aqui parte ainda do músculo peitoral menor, aqui no lado esquerdo, no tórax esquerdo. E aqui no lado direito, o músculo peitoral maior foi rebatido. Nós podemos identificar, o peitoral menor foi retirado. E nós podemos identificar também os músculos intercostais ocupando os espaços entre as costelas. Então aqui nós temos as fibras dos músculos intercostais externos, que partem da costela superior em direção à costela inferior, nesse sentido ínfero-medial. Então aqui são as fibras do músculo intercostal externo. E profundamente a ele, como nós observamos aqui, olha, são duas camadas de músculo, Então a gente tem aqui os intercostais internos, que tem um sentido contrário. Eles partem da costela superior em direção à inferior, mas com as fibras voltadas no sentido ínfero-posterior. Então elas vão seguindo esse caminho até chegarem lá no ângulo da costela. Enquanto que as fibras do músculo intercostal externo, elas vêm, na verdade, no espaço intercostal até esse ponto da cartilagem costal com a costela propriamente dita. Então, nessa região, entre a margem lateral do externo e o final das fibras do músculo intercostal externo, nós vamos encontrar a membrana intercostal externa, como nós podemos observar aqui. Então, aqui a gente tem as fibras do intercostal externo. E nessa região paraesternal, ao lado do externo, ela se continua com essas fibras que correspondem à membrana intercostal externa. E profundamente é que nós vamos encontrar as fibras do músculo intercostal interno. Nesse espaço intercostal, nós tivemos a retirada da membrana intercostal, justamente para mostrar as fibras do músculo intercostal interno. Lembrar que aqui nós estamos ao nível da primeira costela, da segunda costela. Então nós temos o primeiro espaço intercostal, o segundo espaço intercostal, e assim sucessivamente. Lembrar que a segunda costela, ela faz articulação na região do ângulo do externo. Então a gente aqui teria a região do encontro do manúbrio do externo com o corpo do externo. Então aqui é um ponto de referência importante na clínica, inclusive na anatomia de superfície, na palpação para o exame do paciente. Você vai palpar esses espaços intercostais, porque você, nesses pontos, no segundo espaço intercostal, por exemplo, você tem os pontos de ausculta cardíaca, dos focos aórtico e pulmonar. Então é importante essa referência do ângulo do externo. E aqui na região superior ao manúbrio, lembrar da incisura jugular, que também é um ponto de referência importante na região do pescoço. Então, tendo identificado esses músculos da parede anterior do tórax, então o peitoral maior, aqui profundamente no lado esquerdo o peitoral menor, e os músculos intercostais, então nós vamos entrar na cavidade para identificarmos os compartimentos do tórax. Então aqui nós rebatemos anteriormente essa parede torácica. Vamos dar uma olhada também aqui internamente na parede torácica. Então aqui nós observamos elementos importantes, o revestimento pleural, a pleura parietal, a parte costal. Aqui profundamente na parte inferior do externo, então nós vemos o músculo transverso do tórax. E aqui lembrar desses vasos importantes, que são os vasos torácicos internos. Então a artéria e veia torácica interna, eles passam internamente dentro da parede do tórax, lateralmente ao osso externo. E lembrar que a artéria torácica interna, ela também tem um papel importante na clínica, sobretudo na questão da revascularização miocárdica. Ela é utilizada para se fazer os enxertos em artéria interventricular anterior,
servindo assim, né, a famosa mamária interna na nomenclatura anterior, mas hoje em dia torácica interna esquerda, ok? Então a gente identificou alguns elementos da parede torácica na vista interna e vamos passar agora para os componentes da cavidade torácica. Olá, vamos dar continuidade ao estudo do tórax. Nós já vimos a parte de parede torácica, a parede anterior do tórax, e agora nós vamos entrar dentro da cavidade torácica para fazer o estudo dos compartimentos torácicos. Então nós sabemos que a cavidade torácica ela corresponde a esse espaço interno, né, revestido pela parede torácica, que corresponde aos músculos, a parte óssea, a parte de fáscia, parte de pele, subcutâneo. Então quando nós rebatemos a parede torácica, nós estamos diante da cavidade torácica, que vai ser dividida para estudo em compartimentos, os compartimentos pleuropulmonares, que se situam lateralmente, e uma região central, que é chamada de mediastino. Por sua vez, o mediastino, ele vai ser dividido para estudo também em outras regiões. Então, nós temos que o mediastino, ele ocupa essa região desde a abertura superior do tórax, que seria nesse espaço limitada pelas costelas 1, né, as primeiras costelas, e a região da incisura jugular, né, do manúbrio do externo, e ele vai se dirigir até a região do diafragma, que é o limite da cavidade torácica. Então, nós temos o limite inferior da cavidade torácica representado pelo músculo diafragma, e na transição com o pescoço nós teríamos a abertura superior do tórax. Então, essa região central, ela vai ser dividida pelo plano transverso do tórax. Você vai imaginar um plano transverso que passa ao nível do ângulo do externo, e lá na região posterior, ao nível do disco intervertebral entre T4 e T5, e aí nós vamos dividir o mediastino em duas regiões, o mediastino superior e o mediastino inferior. O mediastino inferior, por sua vez, ele vai ser dividido em mediastino anterior, que vai ser essa região que fica situada anteriormente ao pericárdio. Aqui nós temos o pericárdio, né, a cavidade pericárdica e o pericárdio. Então, essa região entre o pericárdio e a parede torácica vai ser chamada de mediastino anterior. O mediastino médio vai ser justamente esse compartimento envolvido pelo pericárdio, que é ocupado pelo coração, e o mediastino posterior vai ser a região que fica posteriormente ao pericárdio. Então, ele vai dessa região posterior ao pericárdio até a coluna vertebral. Então, repetindo, nós temos o mediastino, região central da cavidade torácica, é o compartimento que fica situado entre os compartimentos pleuropulmonares, né, revestidos pela pleura, e que se estende da abertura superior do tórax até a região inferior no diafragma, sendo dividido em mediastino superior e mediastino inferior pelo plano transverso do tórax. No mediastino inferior, nós vamos ainda subdividir em mediastino anterior entre o pericárdio e a parede torácica, o mediastino médio, que corresponde à região do coração e pericárdio, e o mediastino posterior, que fica situado posteriormente ao coração. Outra dica, lembrar que esse plano transverso do tórax, ele passa também ao nível da bifurcação da traqueia. Então, a traqueia, ela não chega a ocupar o mediastino inferior. Aqui nós vemos a traqueia, os anéis traqueais, a glândula tireoide, e lembrar que a bifurcação da traqueia se dá aproximadamente ao nível desse plano transverso do tórax, que é justamente onde ocorre a bifurcação em brônquios, que nós não estamos visualizando aqui, porque está num plano mais profundo, mas é uma dica importante quando a gente for ver a divisão também das partes da aorta. Bom, vamos iniciar o estudo do mediastino com a região do mediastino anterior. Como eu falei, é a região que fica situada anteriormente ao pericárdio. Então vamos relembrar que esse espaço é um espaço praticamente virtual, pequeno, uma fenda estreita que ocupa essa região entre o coração e a parede torácica, que na verdade ela vai ser ocupada basicamente por elementos gordurosos, fibrosos, né? Então a gente vai ter ligamentos externopericárdicos que unem, fixam o pericárdio fibroso à parede anterior do tórax.
E na região mais superior nós teremos também, podemos ter resquícios do timo, ocupando essa região anterior ao coração. Então lembrar que o timo é um órgão linfóide que ocupa essa região do mediastino superior. Aqui nessa peça nós não vamos encontrar resquícios do timo. Na adolescência ele vai atrofiando, ele vai sendo substituído. E aí na região adulta ele não ocupa mais essa região de mediastino anterior, mas em algumas situações nós podemos encontrar ainda, em algumas peças nós identificamos tecido de timo ocupando essa região do mediastino anterior, né? Lembrando que o mediastino anterior faz parte, né, da subdivisão do mediastino inferior. Agora vamos adentrar o estudo do mediastino com o mediastino médio. Então, o mediastino médio é a região ocupada pelo coração e pericárdio. Então, nós vamos lembrar que o saco pericárdico, ele é formado a partir de um pericárdio fibroso, que nós identificamos externamente, que é quem vai dar essa estrutura, essa fixação do pericárdio às outras estruturas do tórax, tanto na região do músculo diafragma, como na região da parede anterior do tórax. E nós temos que esse saco pericárdico ele é formado, né, por esse pericárdio fibroso externamente e por uma camada serosa. Como nós sabemos, as serosas elas têm um componente visceral e um componente parietal. Então, na superfície do órgão, no caso do coração, nós vamos identificar essa lâmina visceral do pericárdio seroso. Enquanto que internamente ao pericárdio fibroso, nós vamos encontrar essa lâmina parietal do pericárdio seroso. Então, entre a lâmina parietal e a lâmina visceral do pericárdio seroso, nós temos o que chamamos de cavidade pericárdica. Então, aqui nós identificamos o coração dentro dessa cavidade pericárdica. E aí nós vamos lembrar que a posição do coração, ele tem esse aspecto piramidal, essa forma afilada, né, com o ápice voltado inferiormente para a esquerda e anteriormente, e uma base na região posterior, que é onde entram e saem as estruturas do coração. Então vocês observem que o coração ele tem essa parte anterior mais livre, onde a gente vai encontrar os ventrículos, né? E na região posterior, na base, ele vai ficar fixo, sustentado pelos vasos da base, o que vai dar essa sustentação ao coração. Mas dentro da cavidade pericárdica, ele tem essa mobilidade que é para justamente permitir os movimentos, né, de sístole e diástole cardíacos. Então, repetindo, aqui nós encontramos o pericárdio fibroso. Internamente, nós vamos ter aderida ao pericárdio fibroso a lâmina parietal do pericárdio seroso e revestindo a superfície cardíaca a lâmina visceral do pericárdio seroso, que corresponde ao próprio epicárdio. Nós vamos entrar em coração no próximo momento, mas agora nós vamos estudar também os espaços dessa cavidade pericárdica. Então, lembrar que a cavidade pericárdica, ela em algumas doenças, em algumas patologias, ela pode se encher de líquido, né, o derrame pericárdico, e isso pode inclusive gerar o que a gente chama de tamponamento cardíaco, que é evitar com que haja a diástole, né, do coração. Então você teria uma dificuldade do coração, né, do ventrículo, de realizar uma diástole adequada quando ocorre esse tamponamento cardíaco. Mas existem também derrames pericárdicos crônicos que podem cursar com longo tempo de acúmulo de líquido nesse espaço, sem necessariamente gerar esse tamponamento cardíaco. Então nós queremos demonstrar aqui nessa parte mais alta, nós vamos encontrar esse espaço, que é o seio transverso do pericárdio. Vocês vejam que eu estou colocando o dedo aqui, olha, superiormente às veias pulmonares, né? Aqui quando eu rebato, eu levanto aqui o coração pelo lado esquerdo, eu vou identificar esse espaço aqui acima das veias pulmonares, que fica justamente posterior à artéria pulmonar, que aqui eu identifico, e a aorta, tá? Então eu tenho aqui, partindo do ventrículo direito, o tronco pulmonar e a aorta com o seu arco. Então eu identifico aqui nesse espaço que a gente chama de seio transverso do pericárdio. E na região inferior às veias pulmonares esquerdas, como eu observo aqui as veias pulmonares, então aqui eu tenho esse espaço que é chamado de seio oblíquo do pericárdio. Então, repetindo, a cavidade pericárdica, ela apresenta o seio oblíquo e o seio transverso. Esses seios vão ser importantes nos acessos cirúrgicos também, para as cirurgias cardíacas e cirurgias de aorta.
Continuando o estudo dessa região do mediastino médio, nós vamos identificar aqui no pericárdio, é bom lembrar, a passagem do nervo frênico e dos vasos pericárdico-frênicos que vão ser responsáveis pela nutrição e inervação do pericárdio. Então, nós observamos o trajeto aqui do nervo frênico esquerdo em direção ao músculo diafragma. Então, aqui nós temos a cúpula diafragmática. Então, nervo frênico esquerdo junto com os vasos pericárdico-frênicos mais fininhos aqui, ó. A gente consegue identificar os vasos passando lateralmente ao pericárdio. Esse trajeto do nervo frênico anterior às estruturas da raiz do pulmão vão ser importantes na identificação do trajeto desse nervo. E nesse outro lado nós vamos identificar o nervo frênico direito. Então aqui nós identificamos o trajeto também do nervo frênico direito, que nós vamos ver junto com o mediastino. Então ele passando aqui lateralmente ao pericárdio, anterior à raiz do pulmão, e também lateralmente aqui a região da veia cava superior, que nós vamos identificar mais adiante. E ele aqui se aprofundando na região do diafragma, perfurando a pleura parietal nesse espaço, inclusive também a fáscia frênico-pleural, que é quem faz essa conexão, né, entre a parte diafragmática da pleura parietal, que reveste a cúpula diafragmática, e o próprio músculo. Então aqui o trajeto do nervo frênico e direito, tá? E aqui na região, ele é ao lado, né, da região da veia cava inferior, que vai estar internamente aqui no pericárdio, tá? Ainda nessa região da cavidade pericárdica, nós vamos identificar aqui nessa região lateral justamente a chegada da veia cava inferior, que está atravessando aqui o forame da veia cava inferior do diafragma para desembocar no átrio direito. O átrio direito foi seccionado aqui nessa peça e nós temos aqui na parte mais alta a veia cava superior. Então lembrar que o pericárdio, essa cavidade, ela chega a envolver essa origem, né, desses vasos da base. Então aqui na região da aorta, a aorta ascendente, ela fica também dentro desse espaço revestido pela cavidade pericárdica. E nós temos aqui também a região do tronco pulmonar, que vai ficar envolvida também por essa região, pelo pericárdio, nesse espaço, né? Então eles ficam dentro ainda dessa cavidade pericárdica, tá? Então, observando a posição anatômica do coração dentro dessa cavidade pericárdica, nós vamos observar que quando nós seccionamos o pericárdio, nós vamos nos deparar com essa região anterior do coração, que é a face externocostal. Então, lembrar que o coração ele tem esse formato piramidal, né, o ápice voltado para frente, né, anteriormente para a esquerda e para baixo inferiormente, e a base na região superior e voltada para a direita. Então, aqui nós temos essa face, que é a face externocostal, a face pulmonar, que é essa face que vai estar em contato com o pulmão esquerdo. A face pulmonar no lado direito, ela realmente não é uma face marcada, porque praticamente quem tem contato aqui com o pulmão direito vai ser o átrio direito. Então, lembrar que essas faces, elas são mais visíveis, mais identificadas justamente na região dos ventrículos. Então, nós temos a face pulmonar, a face externocostal e a face diafragmática, que é a face que está apoiada justamente sobre o músculo diafragma. Então, face diafragmática, face externocostal e face pulmonar. Aqui o ápice, para a gente entender justamente essa posição do coração dentro da cavidade pericárdica. Vamos agora passar ao estudo do mediastino superior. O mediastino superior, então, é a região localizada entre a abertura superior do tórax, né, delimitada pelas costelas, pela primeira vértebra torácica e pelo manúbrio do externo, e pelo plano transverso do tórax, que, como nós vimos, é um plano entre o ângulo do externo e na região posterior, representado pelo disco intervertebral entre T4 e T5. Nessa região do mediastino superior, nós vamos estudar as estruturas por camadas. Então, normalmente nós temos a primeira camada representada pelo timo, que nessa peça a gente não vai encontrar tecido de timo nesse espaço, tá? A gente vai identificar numa outra peça. Aqui nessa peça ela foi dissecada e provavelmente, se tinha algum tecido fibroso nesse espaço, ele foi retirado. Então, nós vamos identificar inicialmente, né, posteriormente ao timo, nós vamos ter o plano venoso, depois o plano arterial e depois o plano visceral.
Então, as primeiras estruturas que nós vamos procurar na identificação do mediastino superior é justamente esse primeiro V, é um Y, né, que se forma, né, a partir das veias braquiocefálicas. Então, nós temos a veia braquiocefálica esquerda e a veia braquiocefálica direita se unindo para formar a veia cava superior, que nós identificamos aqui. E aqui já aproveitamos para mostrar, né, a relação do nervo frênico direito com a veia, passando, né, anteriormente aqui a veia braquiocefálica direita e ficando, se tornando lateral a veia nessa região mais inferior e passando também à direita, né, da veia cava superior para seguir seu trajeto lateralmente aqui ao pericárdio, tá? Então já é uma relação importante do nervo frênico com esses vasos, né, com essas veias. Lembrar que a veia braquiocefálica, as veias braquiocefálicas de modo geral, elas são formadas a partir da união da veia jugular interna e subclávia, que aqui nós temos um pouquinho, dá para demonstrar um pouco ainda, né, dessa parte da veia jugular interna e a parte que seria aqui da veia subclávia, mas no geral a gente tem aqui o trajeto da veia braquiocefálica esquerda, demonstrando que ela tem esse trajeto horizontalizado, né? Ela é mais longa do que a direita, justamente porque a veia cava superior se localiza à direita, no mediastino, e ela vai ter esse trajeto cruzando, né, anteriormente os ramos, né, da aorta que nós observamos aqui. Então aqui nós já podemos identificar a camada arterial, que é formada pela aorta e os seus 3 ramos, né, que se originam aqui do arco da aorta. Então, nós, quando vamos iniciar o mediastino superior, procuramos esse primeiro Y, né, essa primeira estrutura que forma aqui a veia cava superior, que são as veias braquiocefálicas, direita e esquerda. Quando nós rebatemos essas veias, nós vamos chegar no componente arterial, e aí nós identificamos aqui essa curva, né, esse arco que é formado justamente pela aorta. Então a aorta ela é dividida para estudo em uma parte ascendente, é aquela parte que está lá situada dentro do mediastino médio ou inferiormente ao plano transverso do tórax, um arco que se situa no mediastino superior, e nós temos a parte descendente que vai estar aqui, olha, o arco se continuando. Nessa parte descendente, ela vai também ocupar o mediastino posterior. Então, ela se continua com a parte descendente a partir desse plano transverso do tórax. Então, nessa parte do arco da aorta, nós vamos identificar os 3 ramos do arco da aorta. O primeiro, o tronco braquiocefálico, que aqui se dirige, né? Tem esse trajeto ascendente e lateral para a direita, para se dividir, para originar a artéria subclávia direita e a artéria carótida comum direita. Aqui nós temos uma parte da divisão do tronco braquiocefálico, nós identificamos aqui a origem da artéria carótida comum e aqui a artéria subclávia. Então, a subclávia direita e a artéria carótida comum direita se originando desse tronco braquiocefálico. Já no lado esquerdo, o que acontece é que a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, elas se originam diretamente do arco da aorta. Então, a artéria carótida comum, ela corresponde ao segundo ramo, né, a artéria carótida comum esquerda, segundo ramo do arco da aorta, vai ter esse trajeto lateral à traqueia, do lado esquerdo, né, na bainha carótica, junto com a veia jugular interna e o nervo vago. E nós vamos estudar depois os ramos da artéria carótida, a divisão, né, da artéria carótida comum interna e externa. E aqui nós temos a artéria subclávia como terceiro ramo do arco da aorta. Então, a artéria subclávia esquerda, ela vai ser responsável pela irrigação, né, de parte do pescoço, também indiretamente através da artéria vertebral de parte do encéfalo, e vai seguir o trajeto para o membro superior, onde ela vai se tornar a artéria axilar, quando ela atravessa a margem externa da primeira costela. Então, revisando, então nós identificamos inicialmente a parte venosa, as veias braquiocefálicas formando a veia cava superior. Profundamente as veias, nós identificamos 3 ramos do arco da aorta, tronco braquiocefálico, artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda. E agora nós vamos ver profundamente essas estruturas vasculares, nós vamos ter o componente visceral, que vai ser representado pela traqueia, que aqui nós identificamos, né, aquele tubo fibrocartilagíneo formado por anéis incompletos de cartilagem, anéis em forma de U, que formam essa parte anterior e lateral da traqueia.
Na parte posterior, a traqueia ela vai ter o componente membranáceo, né, a parede membranácea, que é o músculo traqueal. E aqui nós identificamos o esôfago, que seria essa última víscera, esse último componente visceral nessa sequência que nós estamos descrevendo do mediastino superior. Então aqui nós já estamos diante da coluna vertebral, então nós temos aqui o plano da traqueia e do esôfago, o esôfago como relação posterior da traqueia. Lembrar que entre essas duas estruturas, a traqueia e o esôfago, nós vamos ter a passagem de um nervo, que aqui nós identificamos, que é o nervo laríngeo recorrente. Esse nervo aqui ele está seccionado, mas ele é ramo do nervo vago, que nós vamos estudar mais adiante, e o nervo vago emite, né, esse nervo laríngeo recorrente no lado direito, em torno da artéria subclávia direita, e no lado esquerdo, em torno da aorta. E aqui nós vemos o trajeto dele no sulco traqueoesofágico, entre a traqueia e o esôfago, em direção à laringe, que está situada aqui superiormente à traqueia. Agora nós vamos observar os nervos que se situam no mediastino superior. Então nós vamos estudar o nervo vago, o nervo frênico e vamos identificar também as origens do nervo laríngeo recorrente. Então aqui nós temos a região de mediastino superior, as veias braquiocefálicas formando a veia cava superior, o arco da aorta com seus 3 ramos. E nós vamos identificar o nervo vago. Ele vem acompanhando, ele como vem junto com a bainha, na bainha carótica, junto com a artéria carótida comum e a veia jugular interna. Então é interessante que nós procuremos a localização do nervo vago próxima à artéria carótida comum, tanto no lado direito como aqui no lado esquerdo. Então aqui nós observamos o trajeto do nervo vago esquerdo e aqui o do nervo vago direito. Então nós vamos lembrar que o nervo vago direito, ele origina o nervo laríngeo recorrente justamente na altura da artéria subclávia direita. Então aqui nós temos a artéria subclávia direita, a artéria carótida comum que foi seccionada, né, o tronco braquiocefálico, e aqui nós identificamos justamente a origem do nervo laríngeo recorrente direito. Passando sob, ele forma uma alça que contorna a artéria subclávia direita para tomar novamente o trajeto ascendente entre a traqueia e o esôfago em direção à laringe. Então aqui o nervo vago, o nervo laríngeo recorrente e o nervo vago se continua. Então aqui é importante observar que o nervo vago ele vai tomar um trajeto posterior à raiz do pulmão, enquanto que o nervo frênico que se situa aqui, então aqui eu tenho o nervo frênico, ele vai se situar lateralmente à veia cava superior para passar anterior à raiz do pulmão, né, em direção ao diafragma. Nós já vimos o trajeto do nervo frênico aqui ao lado do pericárdio, entre a pleura e o pericárdio, em direção ao nervo, ao músculo diafragma, né? Vai ser o nervo que vai inervar o músculo diafragma. Enquanto que o nervo vago, ele vai tomar esse trajeto mais posterior à raiz do pulmão, porque nessa região posterior à raiz do pulmão, deixa eu virar aqui, vocês vão identificar, então aqui o nervo frênico e aqui o nervo vago, tá? O nervo vago nessa região posterior à raiz do pulmão, ele vai originar as fibras que vão seguir no plexo pulmonar em direção ao pulmão. Depois, mais inferiormente, ele vai originar as fibras que vão formar o plexo esofágico. E nessa região próxima aqui à aorta, ele vai originar fibras que seguem para o plexo cardíaco. Então, a diferença de trajeto é marcante nessa região. O nervo vago tem esse sentido posterior e o nervo frênico, ele toma esse trajeto mais anterior. Vamos agora identificar o lado esquerdo. Vou girar novamente para a gente voltar para o estudo do lado esquerdo. Então aqui, nessa visão, nós vamos identificar novamente, lembrar, traqueia, veia braquiocefálica esquerda, aqui os ramos do arco da aorta. Então a gente sempre começa estudando, identificando aqueles elementos maiores, aqueles elementos mais fáceis de identificar, para a partir daí seguir o estudo topográfico. Então aqui nós identificamos, se aqui eu tenho a artéria carótida comum esquerda, eu procuro o nervo vago justamente próximo a ela, porque o nervo vago ele segue junto com a artéria na bainha carótica. Então nós identificamos aqui o trajeto do nervo vago esquerdo, vejam que aqui ele tem um trajeto mais longo, e ele vai emitir o nervo laríngeo recorrente, que aqui se encontra, justamente inferior à aorta, ao arco da aorta. Então o nervo laríngeo recorrente esquerdo, ele faz uma alça que contorna. Aqui nós observamos, olha, aquela alça, ele passando aqui sob o arco da aorta, e aí ele vai seguir novamente
para atingir a laringe entre a traqueia e o esôfago, tá? Então, mais uma vez, lembrando que o trajeto do nervo vago depois ele vai se posteriorizando em relação às estruturas da raiz do pulmão. Olá, pessoal! Terminamos essa parte 1 do nosso estudo do mediastino. Espero que tenham gostado e assistam a continuidade no próximo vídeo, parte 2, onde abordaremos o mediastino posterior.